Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Boa tarde, crianças! Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Espero que estejam animados, espero que estejam aí curiosos para a aula de hoje. Nós temos uma convidada especial que vocês vão adorar, tenho certeza. Aguarda aí com bastante curiosidade e atenção que nós já vamos apresentar essa convidada especial para vocês, né? E como toda aula, ela inicia com um objetivo. Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Associar a multiplicação a situações que envolvam adições de parcelas iguais e organização retangular na resolução de problemas. Isso faz parte dos números, certo? Então, é esse o nosso objetivo de hoje. E para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, eu vou contar uma história para vocês. Uma história de uma personagem. Vamos ver se vocês conseguem, dos livros infantis, se vocês conseguem adivinhar. O nome dela começa com cento, tudo a ver com matemática, sabem quanto que é cento, né? Que o cento vale 100. Então, começa com cento e termina com peia. É a história de quem? Ah, quero ouvir aí de novo. História de quem? Fala bem alto, da centopeia. Então, vamos lá, eu vou contar essa história para vocês e eu quero que vocês ouçam com bastante atenção, porque nós vamos precisar de muitas informações ali para poder trabalhar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá então? Aqui nós temos o livro, né, que chama-se As Centopeias e Seus Sapatinhos. Quem escreveu esse livro foi Milton Camargo, né, da editora Ática. Então agora eu quero que vocês fiquem bem próximos da telinha aí e prestem bastante atenção, porque eu vou contar a história para vocês, certo? Muito bem. As Centopeias e Seus Sapatinhos, Milton Camargo. Naquela manhã, a centopeia acordou mais cedo. Era dia de comprar sapatos e ela gostava muito de fazer compras. Levantou, arrumou sua caminha e foi para a sala tomar café. Sua mãe já tinha arrumado a mesa e o café estava quentinho e havia até uns bolinhos que ela gostava muito. Menina, ande logo, senão vamos chegar muito tarde e não vai dar tempo de comprarmos todos os sapatos que precisamos. Dona Centopeia e sua filha pegaram seus chapéus, suas sombrinhas, porque estava um sol muito forte, e saíram. Quando chegaram à loja, a Joaninha veio atendê-las. Bom dia, Dona Centopeia. Como sua filha está bonita! Fazia tempo que a senhora não aparecia. A Centopeinha e sua mãe foram olhar os sapatos que estavam na vitrine. A Centopeinha pediu um sapato vermelho muito bonitinho. A Joaninha subiu e desceu a escada, subiu e desceu diversas vezes para trazer os pares de sapato para a menina. A Joaninha colocou todos os sapatos na Centopeinha e ela andou um pouco para ver se não apertavam seus pezinhos. Dona Joaninha, estão muito apertados, não tem um número maior? Pediu a Centopeinha. E a Joaninha subiu e desceu novamente a escada, subiu e desceu diversas vezes para buscar sapatos maiores. Quando acabou de colocar os sapatos nos pés da Centopeinha, a Joaninha não tinha mais forças nem para levantar. Dona Centopeia então abriu sua bolsinha, pagou os sapatos e disse para a Joaninha: você hoje está muito cansada, amanhã eu volto para comprar os meus sapatos. E a Joaninha desmaiou. Viram que história legal? Né? Então, o que aconteceu? Né? Elas foram para fazer compras, compraram os sapatinhos e, de repente, né,
Como elas tinham muitas patinhas, o que que aconteceu? Coitada da dona Joaninha, né? Sobe, desce, levando um monte de sapatinhos, ficou exausta, né? E no final, a dona Centopeia pagou os sapatinhos e prometeu voltar no dia seguinte. O que que aconteceu com a Joaninha? Desmaiou de cansaço, porque ela sabia que no dia seguinte ela teria que subir, descer, subir, descer, subir, descer a escada novamente. E por que tanto esforço da dona Joaninha? Por conta de que as centopeias, elas têm muitas patinhas, né? Muitas patinhas mesmo. E vocês lembram da nossa convidada especial? Olha ela aqui, olha que linda, né? A centopeia. Ela veio fazer parte da nossa aula de hoje, né? E ela vai nos ajudar aí a fazer alguns cálculos, a trabalhar, né, aí uns cálculos de matemática. Nossa amiguinha, vocês não têm noção como ela é fofinha. E ela tá dando um tchauzinho para vocês aí, crianças, né? Ela está muito feliz de fazer parte da nossa aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Como nós pudemos observar, gente, a dona Joaninha, ela teve que subir e descer a escada várias vezes. Por quê? Para buscar os pares de sapato, né? Para poder ali colocar nos pés da dona Centopeinha, da Centopeinha, aliás. Então, se nós observarmos aqui, a nossa convidada especial, ela também, olha aqui, ó, né? Ela tem as patinhas aos pares. Então, né? Nós sabemos que cada par corresponde a 2 patinhas. Então, veja, então aqui eu tenho um parzinho, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, cada vez que eu falo em par, eu estou me referindo a 2 elementos, a 2 quantidades. E quando a gente fala em 2 quantidades, quando a gente conta de 2 em 2, lembra o que mesmo? Quem que pode me dizer? Alguém falou aí a tabuada do 2? Muito bem, parabéns para quem acertou, né? E nós vamos então construir aqui a tabuada do 2 a partir, né, dessa história tão bacana, tão querida, que é a história das centopeias e seus sapatinhos. Então, crianças, vamos começar aqui observando. Então, nós temos aqui, vamos analisar o primeiro par de patinhas da dona centopeia, não é? Então, vejam que eu tenho 2 patinhas. Então, se eu for representar na tabuada, como que vai ficar? Eu estou observando aqui as 2 patinhas. Então, se eu for montar, vai ficar assim, ó. Eu estou vendo o par de patinhas, que equivale a 1 vezes 2. Por quê? Porque eu estou vendo uma vez o parzinho ali, né? Se eu for representar em quantidades com material dourado, vai ser, vejam que o número 2 eu vou representar aqui por 2 cubinhos, né, do material dourado, que equivale a 1 vezes 2, que é igual a 2. Muito bem. Mas a nossa amiguinha, ela não tem só um par de sapatinhos ou um par de patinhas. Ela tem mais um parzinho. Então, observem aqui, ó. Eu tenho um par que equivale a 2 e eu tenho mais um par. Então, eu tenho 2 pares. Tá. Quando eu falo em 2 pares, aí eu já tenho que fazer uma soma. Olha aqui. Vejam que eu tenho 2 mais 2, que é igual a 2 vezes 2, porque ao eu olhar aqui, eu estou vendo o número 2 2 vezes. Então, 2 mais 2, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, se nós formos colocar aqui, ó, eu tenho o 2 aqui e mais 2 aqui, certo? Vamos aqui imaginar que esses cubinhos aqui é como se fossem as patinhas da centopeinha, certo? Por isso que a gente está colocando ali em cima, aqui no material dourado, nos cubinhos, eu tenho a quantidade. Veja, certo? Tá, mas vamos olhar a nossa centopeinha novamente. Ela não tem apenas 2 pares de patas, 4 patinhas. Ela tem mais um par de patinhas. Então, ela tem 1, 2, 3. 3 pares de patinha. Então, se eu for contar, vai ficar 2 mais 2 mais 2. Como que vai ficar, então? Na representação aqui da tabuada, da multiplicação,
e da soma, então eu tenho 2 patinhas, mais 2 patinhas, mais 2 patinhas, né? Que é igual a 3 vezes 2, ou seja, eu tenho aqui o 2 mais 2 mais 2, porque o 2 ele aparece 3 vezes. Então, vamos colocar aqui 2 mais 2, observem as quantidades aí, tá? Mais 2. Então, vejam lá como que vai ficar, que se eu somar 2 mais 2 mais 2, e se eu transformar numa multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. É o processo, é o que a gente chama aqui de processo aditivo da multiplicação, né? E aqui eu transformei essa adição em multiplicação, certo? Que deu 6. Muito bem. Mas voltando aqui à nossa amiga centopeinha, vejam, ela tem mais um par de patinhas. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 pares. 4 pares de patinhas equivale a quanto? Vejam, equivale a 2, mais 2, mais 2, mais 2. Se eu somar, quanto que vai dar, né? Vejam, como os números repetem, então o que que acontece aqui? Eu posso transformar numa multiplicação, né? Porque as parcelas são iguais. E como elas aparecem aqui 4 vezes, eu posso transformar em 4 vezes 2, que também vai dar 8. Então, eu coloco aqui 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Vocês estão conseguindo perceber aqui que eu estou colocando os cubinhos em cima do número 2, representando eles a quantidade. Quanto que vale esse 2 em número, né? Que são 2 aqui, no caso, os 2 cubinhos. Muito bem. Mas, voltando à nossa centopeinha, vejam que ela tem mais um par de patinhas. Então, tem 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares. Mas o que que significa 5 pares em termos de quantidade? Como que eu represento isso em termos de quantidade, né? Então, isso significa que ela tem 2 patinhas, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou seja, o 2, ele aparece 5 vezes. Vejam aqui, que são parcelas iguais que se repetem. Então, o número 2, ele aparece 5 vezes. E se eu for somar ou se eu for multiplicar, o resultado vai ser 10. Isso significa que 5 vezes 2 é igual a 10, que eu posso também representar dessa forma aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2, vou colocar aqui bem certinho, e mais 2. Estão percebendo? Olha ali o sinalzinho de mais ali entre as quantidades, ó. Então, isso significa que esse resultado aqui acaba, né, que essa soma acaba resultando no número 10. Muito bem, mas e se a centopeinha tivesse mais patas? Como que ficaria? Porque até agora eu calculei 10. E se ela tivesse mais um par de patas? Como que ficaria? Hein? Como é que nós poderíamos fazer essa soma, essa multiplicação? Então, vamos lá. Agora nós vamos imaginar. Vamos lá. Se ela tivesse... Eu sei que ela tem 5 pares, né? Que dá um total de 10 patinhas. No caso, seriam 10 botinhas para comprar lá com a dona Joaninha. Mas e se ela tivesse um par a mais? Vamos ver? Como que ficaria? Então, olhem aqui, ó. Então, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Vejam que o número 2 aparece 6 vezes, né? E se nós formos fazer a soma, vai dar quanto? 12. E como que nós podemos representar aqui em quantidades esse 2? Olha aqui. 2 mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Muito bem. Vejam, né, que a quantidade ela está... Tá, se ela tivesse 6 pares de pata, e se ela tivesse 7 pares de pata, como que ficariam? Vamos colocar patinha aí na nossa centopeia, né?
Então, vejam lá, ficaria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. O número 2 está aparecendo 7 vezes, então 7 vezes o número 2, que daria um total de 14. Então, nós colocaríamos aqui o 2, vejam aqui que os 2 vão se repetindo, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando a tabuada do 2. Por isso que nós vamos repetindo ele aqui, né? Nessa soma. Vamos colocar aqui. Observem ali o sinal de mais, né? Eu acredito que dá para observar bem. Muito bem. Se ela tivesse 7 patas, e se ela tivesse 8 patas? Nossa, professora, se ela tivesse 8 patinhas, como que ficariam, né? Então, 8 vezes o número 2. Olha aqui, ó. 2 mais 2, mais 2 mais 2, mais 2 mais 2, mais 2 mais 2. Então, né? São o 2, ele aparece 8 vezes. Então, quando isso acontece, que os números se repetem, né? Eles são idênticos, então eu posso transformar aqui essa adição em multiplicação. Quanto que deu? 16. Então, eu vou colocar 2 mais 2. Vão contando aí junto comigo aí. Vão observando aí se a professora está fazendo bem certinho aqui na bancada. Mais 2. Vejam que a gente está cobrindo o número para vocês perceberem ali que a quantidade, certo? Mais 2. E mais 2. Ou seja, 8 vezes 2 igual a 16. Ah, mas e se ela tivesse mais um par de patinhas? Professora do céu, pense quantas patas tem essa centopeia. Vamos aí exagerar aí no número de patas que ela tem, né? Então, vamos lá. 2 mais 2 mais 2, mais 2 mais 2, mais 2 mais 2, mais 2 mais 2. Vejam que o número 2 aparece quantas vezes? 9 vezes. Aqui eu tenho o processo aditivo e aqui eu tenho o processo multiplicativo, que eu transformei. Então, como que vai ficar? Quanto que vai dar? Se eu somar aí essa quantidade de 2 aí, mais, e também, ou se eu fizer a multiplicação, o resultado vai ser 18. Então, vejam que quando as parcelas são iguais e a gente transforma em multiplicação, a conta não fica tão extensa, não fica tão grande, né? Facilita bastante. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção e entender o processo aditivo que está presente na multiplicação, tá? Lembrando que aditivo vem de adição, né? Vem de soma. Então, vejam lá o que deu? O número 18. E, por fim, e se ela tivesse 10 pares de patas? Meu Deus do céu, o dobro da nossa centopeinha. Como que ficaria, né? Então, vamos lá, né? Vamos somar. 2 mais 2, 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 mais 2 e mais 2. Vejam que o número 2, ele aparece quantas vezes? 10 vezes. Então, eu transformo, que é igual a 10 vezes 2, certo? Que é igual a 20. Então, veja que o resultado final é o mesmo. Então, dessa forma também, eu vou colocar 2 aqui, eu vou colocar 2 aqui, 2 aqui, vejam, mais 2 aqui, sempre no processo, crianças, aditivo. É importante esses nomes aí, lembra que da aula passada a professora falou que é importante vocês terem um caderninho para já irem registrando esses termos matemáticos? Eles são extremamente importantes na hora nos enunciados, né? Na hora que nós formos ler uma situação problema, se eles constarem no enunciado, fica mais fácil até da gente entender. Então, crianças, observem agora aqui a nossa tabuada montada, né? Então, vejam que a cada par de patinhas aqui, a cada cálculo que nós íamos fazendo, ia aumentando de 2 em 2. Então, vejam a ordem crescente da nossa tabuada, né? Então, por isso que ela tem a ver com o processo aditivo, porque dá essa ideia de juntar, de acrescentar, de colocar, adicionar, de somar. Então, por isso que ela cresce, certo? E aqui dá para vocês observarem bem como ela cresceu, né?
se nós compararmos a primeira com a última quantidade, a gente vai ver que ela teve uma ordem crescente. Então, gostaram? Aprenderam? Mas eu tenho um desafio para vocês. Lembram que a nossa Joaninha foi lá comprar sapatinhos, né? Só que ela chegou em casa, ela estava com um problema. Depois que ela usasse os sapatinhos, como ela é muito caprichosa, aonde que ela ia guardar as caixinhas, certo? Aonde que ela ia guardar os sapatinhos, né? Então, ela tinha lá 10 pares de sapatinhos. Quantas caixas será que ela ia precisar para poder guardar esses sapatinhos? Então, vamos lá? Então, como nós sabemos que ela comprou os sapatinhos aos pares, usava aos pares, então vamos lá. Vamos aqui. Numa primeira caixinha, ela colocou um par de sapatinhos, certo? Vamos colocar aqui. Numa segunda caixinha, ela colocou mais 2. Então, aqui ela já tinha uma caixinha e aqui ela tinha outra caixinha. Numa terceira caixinha, ela colocou mais 2 sapatinhos. Opa, 3 caixinhas ela precisou. Então, aqui ela já tem 2, 4, 6, mas são 10. Vamos ver? Aqui, ela colocou mais 2 sapatinhos. Então, 4 caixinhas. Mas ela percebeu que ainda tinha um par de sapatinhos sobrando. Então, ela precisou de mais uma caixinha, certo? E aí, ela conseguiu guardar os seus pares. Vamos ver se está certo? Então, 5 caixinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo. Como ela colocou um par em cada caixinha, então ela precisou de 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas para guardar os seus sapatinhos. E dessa forma, ela, né, fica com eles ali bem organizadinhos, certo? Então, crianças, mas nós vamos ver agora uma outra situação, tá? Vamos lá observar lá no quadro? Então, observe a imagem dessas carteiras em sala de aula. Como que elas estão dispostas? Quantas carteiras há em cada linha? Quantas carteiras há em cada coluna? A disposição das carteiras lembra qual figura geométrica? Vamos pensar um pouquinho? Então, vamos para as respostas de todas essas perguntas? Vamos lá. Então, vamos agora observar somente as carteiras, tirar ela um pouquinho, né, do espaço de sala de aula. Então, vejam ali que nós temos na primeira linha 3 carteiras, na segunda linha mais 3, na terceira e na quarta. Então, nós temos 4 linhas, cada uma com 3 carteiras. Sim, agora nós vamos analisar as colunas. Vamos lá. Na primeira coluna, nós temos 4 carteiras, na segunda mais 4 e na terceira mais 4. Ou seja, essa disposição a gente chama de retangular, veja, porque ela tem o formato de uma figura que é um retângulo. Então, como que iria ficar se nós colocássemos isso em forma de uma multiplicação? Ficaria 4 por 3, ou seja, 4 linhas vezes 3 colunas, que dá um total de 12 carteiras. Muito bem. Vamos ver essa figura numa outra disposição? Veja, vamos colocar aqui agora, mudando. Vamos colocar ali na primeira linha 4 carteiras, na segunda 4 e na terceira 4. Na coluna, primeira 3, segunda 3, terceira 3 e quarta 3. Vamos ver como que fica a 3 por 4, né? 3 vezes 4. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Então, vejam que o resultado ele é o mesmo. Mas eu não posso dizer que 4 vezes 3 e 3 vezes 4 é a mesma coisa. Por quê? Por conta da disposição dos números ali nas linhas e nas colunas, certo? Então, o resultado é o mesmo, mas a disposição é diferente, certo? Então, aqui nós estamos
com uma noção da tabuada do 3, que de repente vocês podem montar ela igual nós fizemos ali na tabuada do 2, certo? Vamos ver o que nós aprendemos hoje, então? Temos as colunas e temos as linhas ali, certo? Então, nós aprendemos a multiplicação por 2 e 3, que o uso de diferentes estratégias de cálculos e registros também é importante, e os significados da adição de parcelas iguais no processo da multiplicação. Eu acredito que ficou isso bem claro na tabuada do 2, certo? Vamos ver se nosso objetivo foi atingido? Associar a multiplicação a situações que envolvam adições de parcelas iguais e organização retangular na resolução de problemas. Então, com certeza nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Vamos para a tarefa? Então, cada cadeado possui uma multiplicação. Encontre nas chaves o resultado correspondente e pinte-os da mesma cor. Então, nós temos de um lado as chaves e do outro os cadeados. Então, vocês vão, para o primeiro cadeado 1 vezes 3 ali, né? Vocês vão encontrar o resultado e vão pintá-los da mesma cor. Depois, 2 vezes 3, acha o resultado e pinta da mesma cor, até que vocês possam concluir todos os cadeados ali pintando os pares, né? O cadeado tá, certo? Então, observe agora os sorvetes. As casquinhas possuem a multiplicação e as bolas os resultados. Encontre o resultado de cada casquinha na bola de sorvete. Depois recorte, cola em seu caderno e pinte com os seus sabores preferidos. Então, muito fácil, né? As bolas com os resultados, as casquinhas com as multiplicações. Então, vocês vão ali recortar, montar e pintar com o seu sabor de sorvete preferido. Fácil, né? Essa atividade vai ficar bem legal. Isso porque você é muito especial, certo? Então, dessa forma, nós concluímos mais uma aula de matemática. Espero que tenham gostado. A Joaninha tá mandando, a Centopeinha tá mandando um beijinho para vocês aí. Ela adorou participar da nossa aula e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham feito seus registros, prestado atenção, acompanhem todas as aulas, façam as tarefas e dessa forma a gente vai ampliar cada vez mais o nosso campo de conhecimento de matemática. Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós já vamos começar a nossa aula. Olhem só! O que nós temos aqui sobre a mesa? São alguns recadinhos. Para mim, vejam só esse aqui. Professora Andressa, estou com saudades das suas aulas. Se cuide, beijos, sua aluna Ana. Ela me enviou no dia 10 de março de 2021. Mamãe, nunca esqueça que nós amamos você e o papai. Assinado seus filhos, João, Maria e Mariana. Dia 1º de março de 2021. Olhem só, nossa, são muitos. Vamos ver esse. Andressa, teremos reunião online hoje às 19 horas. Não falte. Equipe de Língua Portuguesa, dia 5 de março de 2021. Ufa, essa reunião já aconteceu. E o que são esses recadinhos, crianças? Vocês sabem como é que nós chamamos? Isso mesmo, nós chamamos de bilhetes. E vocês acham que a nossa aula hoje vai falar de bilhetes? Vamos conferir aí nos objetivos, então, se vocês estavam certos. Reconhecer a função social do gênero textual bilhete. Produzir, junto com a professora, um bilhete. Vocês estavam certos mesmo. Nós vamos falar, então, na nossa aula de hoje, sobre o bilhete. Vamos escrever um bilhete. E será que vocês vão ter uma tarefinha relacionada a bilhete? Olha, já estão me perguntando da tarefa. Vamos aprender um pouquinho mais, então, sobre o bilhete. O bilhete, enquanto gênero textual, tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa.
a linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. Então vejam lá, é um textinho breve, é um textinho curto. Além de informar, né, que é o que está escrito aqui, informar alguém sobre alguma coisa, às vezes nós deixamos alguns recadinhos também, né? Estou com saudades, se cuide. E também tem essa função de informar. Às vezes a gente precisa lembrar alguém sobre alguma coisa. Então deixa um bilhete lá para que aquela pessoa não se esqueça. E é muito importante, então, colocar o nome do destinatário, para quem que nós estamos enviando aquele bilhete. E depois o nosso nome, não é mesmo? Assinar lá para que a pessoa que ler o bilhete possa identificar quem é que lhe escreveu, quem é que lhe mandou. Nós temos aqui um bilhete. Vamos lê-lo? Leiam aí de casa junto comigo. Escola Sonho Encantado, Ponta Grossa, 9 de março de 2014. Senhores pais ou responsáveis, informamos que os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano receberam hoje o uniforme escolar, que contém 2 camisetas, uma calça, um calção, uma blusa, um par de meias e um par de tênis. Solicitamos que, a partir de amanhã, todos os alunos venham uniformizados. Atenciosamente, a direção. Primeiro, crianças, que esse bilhete é um exemplo, não é mesmo? Não estamos falando de hoje. Hoje nós não estamos indo para a escola, certo? Vamos observar agora algumas características do bilhete. Os dedinhos mágicos estão aquecidos aí em casa? Então se aproximem da telinha e vão me mostrando aonde está aquilo que eu perguntar. Nós precisamos identificar o destinatário. Para quem que esse bilhete foi enviado? Quem é que precisava receber essa informação, que precisava ler? Vocês encontraram aí em casa? Muito bem! O destinatário são os pais ou os responsáveis dos alunos da Escola Sonho Encantado. E o texto desse bilhete? O assunto está localizado aonde, crianças? Isso mesmo! Aqui nós temos o texto do bilhete. Vejam que ele é curtinho mesmo, né? Se ele fosse muito longo, ia virar uma carta já, ou algo parecido. Mas o texto é curtinho, é só aquela informação. E quem será que enviou esse bilhete? Quem que assinou esse bilhete? Olhem só, a direção, a equipe de direção da Escola Sonho Encantado. Em alguns bilhetes, algo que se torna importante também é a data, não é mesmo? Principalmente aqui, por se tratar de um bilhete enviado da escola, né? Para que os pais saibam, ó, se foi enviado no dia 9 de março e no dia seguinte as crianças precisavam ir de uniforme, então a partir do dia 10 já precisaria ir para a escola todo uniformizado. Certo? Então, crianças, eu convido vocês a fazer uma atividade comigo. Nós vamos montar um bilhete. Nós vamos organizar esse bilhete. Deixa eu tirar os meus bilhetinhos daqui para que nós possamos montar o outro bilhete aqui. Eu vou guardá-los todos com carinho. Depois vou ler todos eles. Agora eu vou apresentar para vocês pedaços de um bilhete. E vocês vão precisar me ajudar a organizar. Além de nós organizarmos o texto, notem que eles estão cortados um pouquinho diferente, esses pedacinhos. Nós temos que encaixar, assim como um quebra-cabeça. Então vamos lá. Nós temos aqui 2 nomes, Maria, e aqui nós temos o nome Bia.
Nós temos aqui a palavrinha ali, beijos. Nós temos Ponta Grossa, 10 de março de 2021, a data. E nós temos um texto. Vocês acham que nós vamos começar o bilhete por qual pedacinho? Isso mesmo, pelo nome da pessoa que vai receber aquele bilhete, o destinatário. E quem será que vai receber o bilhete? A Maria ou a Bia? Ah, vocês estão me dizendo que é a Maria, porque aqui em cima não tem nenhum encaixe, porque a pecinha está reta. Será que é isso mesmo? Vamos tentar então. Vamos separar aqui o nome Maria. E depois do destinatário, o que é que vem logo em seguida? É o Bia? É o beijos? É o Ponta Grossa ou é o texto? Pela sequência do bilhete e pela sequência de encaixe, o que vocês acham que é, crianças? Muito bem, é o texto. Vejam que ele vai se encaixar aqui nessa peça. E agora? Nós precisamos de uma pecinha que, olha só, é redondinha ali embaixo, ó. Tem duas sequências de voltinhas. Qual peça será que vai se encaixar? E pensando na ordem do bilhete, nós vamos nos despedir. E como será que se despediram nesse bilhete? Se despediram usando Ponta Grossa? Se despediram usando Bia? Ou se despediram usando a palavrinha beijos? Isso mesmo, se despediram usando a palavrinha beijos. E agora, algo que vai lá no final do bilhete, que serve para identificar quem enviou. Isso mesmo, a assinatura, o nome de quem enviou o bilhete. Aqui, quem enviou o bilhete foi a Bia. E aí, para terminar, nós vamos encaixar a data. A data, ela pode vir lá em cima, como vocês viram lá no bilhete da Escola Sonho Encantado, ou pode vir também lá no final do bilhete. Vamos ler? Acompanhem e leiam junto com a prof. Maria, estou te mandando uma borboleta de papel e uma foto de nós duas juntas, no último Natal, quando ainda podíamos nos visitar. Hoje é seu aniversário e eu não esqueci. Só não posso te visitar. Sei que você gosta de enfeitar seu diário, então coloque lá a borboleta e nossa foto. Beijos, Bia, Ponta Grossa, 10 de março de 2021. Viram só? A Bia, muito amiga da Maria, sabia que era o dia do seu aniversário. Não podemos nos visitar. Então, ela enviou os presentes e um bilhete. Muito legal. Vocês já enviaram um bilhete para alguém? Agora, nós vamos fazer uma outra atividade e eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos escrever um bilhete. Só que para escrever esse bilhete, nós vamos sortear aqui para quem esse bilhete será escrito, qual é a mensagem e como que nós vamos nos despedir. Vamos sortear então para quem será o bilhete. Vamos ver o que é que vai sair. Então, o bilhete será escrito para a vovó. Alguém vai escrever um bilhete para a vovó. Qual será o tema aqui do nosso bilhete? É aniversário da vovó. Então, nós vamos ter que escrever lá feliz aniversário, até mesmo mais alguma outra coisa. E como é que nós vamos nos despedir? Te adoro! Então, vamos escrever um bilhete para a vovó de feliz aniversário. Vamos até o quadro para escrever esse bilhete, então, crianças. Então, crianças, vamos escrever o nosso bilhete? Vocês aí em casa podem escrever junto comigo. Vocês podem copiar o que a prof vai escrever, mas também podem escrever
para a vovó de vocês. Aqui, vamos imaginar que o João escreveu o bilhete para a vovó, certo? Então, ele começou. O bilhete é para quem? Nós vamos colocar o destinatário. Vovó. O João colocou lá no meio da linha. Vovó. Vovó. E qual era o assunto, crianças? Vocês se lembram ainda? Isso mesmo, é aniversário da vovó. Como será que ele pode começar? Ele pode escrever parabéns, felicidades, feliz aniversário. Vocês querem começar o nosso bilhete como? Parabéns? Então vamos escrever. Parágrafo, letra maiúscula. Parabéns. E o que mais? Parabéns e muitas felicidades? Parabéns e muitas felicidades. Felicidades. Como será que o João está se sentindo em relação à vovó? Será que ele está com saudade dela nesse momento em que nós estamos distantes? Será que ele pode colocar no bilhete? Pode sim. Ele vai dizer então, estou com saudades. Ponto, aí nós utilizamos letra maiúscula. Ó, não coube a palavrinha da professora lá, vamos separar em sílabas. Estou com saudades. E depois, como é que ele vai se despedir? Vocês lembram lá do nosso sorteio? O que nós tiramos? Como que seria a despedida? Te adoro, né? O João gosta muito da vovó. Então, te adoro. Te adoro. E agora, para a vovó saber, né, de qual netinho vai, que a vovó tem vários netos. Então, precisamos colocar aqui o nome do João, a assinatura, para a vovó reconhecer que esse bilhete foi escrito pelo João. Vamos ler o nosso bilhete, então? Vovó, parabéns e muitas felicidades. Estou com saudades. Te adoro, João. E vocês aí em casa, escreveram para a vovó? Se lembraram de assinar o bilhete? Não se esqueçam. Vamos agora continuar a nossa aula, então, e as nossas atividades lá na nossa mesa. Então, crianças, vamos relembrar? O que é que nós precisamos colocar no bilhete? O destinatário, o nome da pessoa para quem estamos enviando aquele bilhete. O nosso texto, ele vai ser grandão assim ou ele vai ser mais curtinho? Isso, ele vai ser mais curtinho, ele tem a informação ele tem a característica de dar uma informação ou até mesmo de deixar um recadinho, como vocês viram aqui no começo da aula. E aí, o que é que nós não podemos esquecer lá no finalzinho? Isso mesmo, de assinar, de identificar quem é que escreveu aquele bilhete. Será que então, depois dessas atividades, nós alcançamos os objetivos da nossa aula? Vamos conferir aí na telinha. Reconhecer a função social do gênero textual bilhete e produzir junto com a professora um bilhete. Joia, vocês estão de parabéns! Cumprimos os nossos 2 objetivos. E é claro, vocês têm uma tarefa relacionada ao bilhete. Agora, quem tem a tarefinha aí em mãos, pode separar e acompanhem a minha explicação. Olhem lá,
prestem atenção no sorteio e anote tudo bem certinho em seu caderno. Vocês que estão com a atividade aí, receberam em casa algumas tabelas. Deixa a prof tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Vocês têm no material impresso tabelas iguais a essas que a prof trouxe num tamanho maior aqui. Vocês têm na tarefa uma tabelinha escrito destinatário, e aí tem 2 quadrinhos em branco e mamãe e papai. Aí vocês têm uma tabelinha escrito assunto. O primeiro assunto é dar o remédio do Toby e o segundo assunto é comprar ração para o cachorro. E vocês têm mais uma tabelinha que é da despedida. Beijos, até logo e até mais tarde, se cuide. Então agora, quem irá escrever o bilhete são vocês. Só que tem uma diferença. Os meninos vão escrever um bilhete e as meninas vão escrever outro. E como é que nós vamos descobrir quem é que vai escrever o quê? Eu vou fazer um sorteio. Olha o meu dado, que graça, onde tem as meninas e onde tem os meninos. Então eu vou jogar o dado e nós vamos marcar. Vocês aí em casa, as meninas fazem um xizinho na opção que for sua e os meninos fazem um xizinho também, ou pinta o quadrinho, fica a critério de vocês. Só não esqueçam de marcar só aquilo que é para você fazer. Vamos começar, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Começando pelo destinatário, para quem vocês vão enviar o bilhete. Vamos ver quem é que vai enviar para a mamãe. Se serão as meninas ou se serão os meninos. As meninas, olha só o que caiu aqui para mim. As meninas. Então, as meninas vão enviar o bilhete para a mamãe e, consequentemente, os meninos para o papai. Agora vamos ver quem é que vai escrever no bilhete que precisa dar o remédio do Toby. Meninos ou meninas? Meninos, olhem só. Caiu aqui para mim a figura do menininho. Então, os meninos vão colocar lá no assunto dar o remédio do Toby. E as meninas no seu assunto, que é comprar ração para o cachorro. E por último, na despedida. Quem é que vai se despedir usando beijos até logo? Vamos ver. Os meninos, olhem lá, de novo caiu para mim o menininho. Então, os meninos vão escrever na despedida beijo até logo e as meninas até mais tarde, se cuide. Então, vamos ver como é que vai ficar o bilhete das meninas. O bilhete é para a mamãe, o assunto é comprar ração para o cachorro e elas vão se despedir até mais tarde, se cuide e depois colocar o seu nome. Certo, meninas? Entenderam aí em casa? E agora o bilhete dos meninos é para o papai, dar o remédio do Toby e aí eles vão se despedir. Beijos, até logo e depois colocar o seu nome, a sua assinatura. Certo, crianças? Conseguiram entender? Vocês marcaram aí certinho. O assunto ali, a mensagem do texto, não precisa ser só essa frase que está aqui na tarefa. Vocês podem escrever um pouquinho mais. Um texto não muito longo, para não virar uma carta, um outro gênero textual, pois o bilhete tem uma mensagem curtinha, mas vocês podem melhorar um pouco ali. Pode escrever só papai, só mamãe, pode colocar o nome junto, podem colocar a data também, certo? Caprichem aí no bilhete, tá bom? Espero que vocês estejam e fiquem todos bem, continuem se cuidando e até as nossas próximas aulas. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Boa
Boa tarde, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês Ciências da Natureza. Vamos providenciar o material para a nossa aula? O caderno e o lápis. Vamos fazer, então, a data de hoje e Ciências da Natureza. Bem bonito, bem caprichado, lá no caderninho de vocês. E deixem o caderninho do lado. Vamos agora ver as 3 palavras importantes para serem os pequenos cientistas? Isso mesmo, crianças. Com a investigação e as experiências, nós vamos adquirir os novos conhecimentos. Falando em conhecimento, vamos lembrar o que a professora falou na aula passada? Então, a professora falou sobre o planeta Terra, as suas características e as suas representações. Então, o planeta Terra, ele é o 3º planeta, né, do Sistema Solar. Ele é conhecido como mundo, planeta azul, planeta água. Então, 70% do planeta é formado por água. E por causa da água, do calor do Sol e do oxigênio, que existe vida no planeta Terra. Então, o planeta Terra, ele tem as condições e as suas características próprias. Então, ele, por causa dos seus recursos naturais, da fonte de energia e do alimento, ele consegue fazer a manutenção da existência de vida dos seres vivos no planeta Terra. Então, a professora falou também, né, que nós podemos representar o planeta Terra através do globo terrestre, do planisfério, né, nós podemos observar ele lá do espaço através, né, dos satélites artificiais e também através da foto aérea, nós também podemos observar. E o formato da Terra é esferoide, onde ela tem os polos achatados, né? Então, vamos lá na bancada agora e a professora vai mostrar para vocês aqui esse brinquedinho aqui. Vocês conhecem esse brinquedo? Olhem lá. Isso. Então, vamos observar o que faz esse peão? Então, observem lá. Olhem o movimento que ele está fazendo. Então, vocês conhecem esse brinquedo? Vocês observaram qual que é o movimento que ele fez? Então, a professora trouxe esse peão para mostrar o movimento que a Terra faz. Então, aqui, olha, a professora trouxe aqui o planetário, onde nós estamos representando o Sistema Solar. Então, nós temos o Sol e o planeta Terra. Então, esse movimento que o peão fez é um movimento que a Terra faz, um movimento de rotação, né? Se nós pudéssemos observar o planeta Terra lá do espaço, nós iríamos observar que ele faz esse movimento de peão. Olha que observa o movimento que o peão faz. Então, é um movimento de rotação, onde a Terra vai fazer o movimento ao redor do seu próprio eixo. Então, a professora vai mostrar para vocês, né, que ela tem um eixo imaginário. Aqui em cima nós temos o polo norte, embaixo o polo sul, né, e ele gira do oeste para leste, fazendo esse movimento de rotação. Ele gira, então, no sentido anti-horário, né? E a duração desse movimento é de 24 horas. A professora se enganou aqui. 24 horas, que equivale a um dia no planeta Terra. Então, nós temos aqui, através desse movimento de rotação, a existência do dia e da noite.
quando a região aqui, ó, está virada para o sol, é dia, e o outro lado é noite. Então, esse movimento que dá existência no dia e na noite. E eu trouxe aqui para vocês 2 amiguinhos. Vocês lembram desses amiguinhos lá do ano passado que a professora trouxe para vocês? Então, a professora trouxe aqui a Jéssica e o Antônio. Vocês lembram deles? Então, o Antônio e a Jéssica. Opa! Vamos ver se vocês conseguem ficar aqui de pezinho. Então, lembram da Jéssica e do Antônio? Então, a professora vai mostrar para vocês como que eles organizam o dia deles. Então, a Jéssica, ela, de manhã, ela levanta, troca de roupa, toma café e vai para a escola. Então, essas atividades ela faz durante a manhã. À tarde, ela ajuda na horta, ela brinca e à noite ela janta, toma banho e vai dormir. O Antônio, ele faz algumas atividades diferentes. Então, de manhã, ele levanta. Então, ó, no período da manhã, o que o Antônio faz? Ele levanta, troca de roupa, toma café e vai para a escola. E à tarde, o que o Antônio faz? Ajuda com os animais e brinca. E à noite, ele janta, toma banho e vai dormir. Então, vocês conseguiram observar que as crianças conseguiram organizar o dia, né, conforme os períodos? Então, nós também podemos organizar o nosso dia, né, conforme, né, nós vamos realizando. Podemos realizar no período da manhã, no período da tarde ou no período da noite. E vocês, conseguem organizar o dia de vocês? Então, um dia, né, ele tem 24 horas. Vocês conseguiram aí já organizar em períodos? Então, vejam lá, quem não conseguiu organizar ainda, pode pensar um pouquinho para organizar. Eu vou pedir agora para vocês, quem tem um calendário, pega lá pertinho, se vocês tiverem um calendário pertinho aí onde vocês estão assistindo, pega um calendário. Então, a professora trouxe aqui para vocês. Então, vamos agora, né, se despedir dos nossos colegas, da Jéssica e do Antônio. Então, eles vão agora aqui do ladinho. E a professora vai pedir para que vocês, então, né, quem tiver um calendário, providenciar um calendário perto de vocês. A professora trouxe alguns. Então, a professora tem um calendário aqui, onde tem todos os meses do ano. Então, vejam lá. E também, a professora trouxe um calendário de mesa. Então, aqui também tem todos os meses. Ele tem também os meses separados, mas esse aqui é do ano de 2020, então esse é do ano passado, então a professora não pode usar. Então, tem que usar esse aqui, que é desse ano, 2021. Então, esse é de mesa. Então, nós temos o calendário que nós podemos usar para marcar a passagem do tempo. Então, nós podemos, então, organizar o nosso dia em períodos, manhã, tarde e noite, e nós utilizamos também o calendário para marcar a passagem do tempo. Antigamente, eles utilizavam o calendário para marcar a passagem, que era a passagem do Sol, né, a posição do Sol, né, a posição da Lua, e também quando eles poderiam estar plantando e quando eles poderiam estar fazendo a colheita. Com o passar dos anos,
foram surgindo vários calendários, até chegar nesse calendário que nós utilizamos hoje. E a unidade tem uma unidade básica, que é a unidade para todos os calendários. Então, a unidade básica é o dia. Então, a professora vai mostrar aqui para vocês. Então, o dia é a unidade básica, né? O dia é a unidade básica para todos os calendários. Então, para todos os calendários, o dia é a unidade básica. E um conjunto de 7 dias, nós chamamos de semana. Vocês lembram quais são os dias da semana? Vamos lembrar com a professora? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, o conjunto de 7 dias chamamos de semana. E nós também temos o mês, que o mês ele pode ser de 28 dias, tem aqui 30 dias ou 31 dias. O mês, ele é onde ele completa as 4 fases da Lua. Quando a Lua faz as 4 fases, nós chamamos de mês. Vocês lembram quais são as fases da Lua? Crescente, minguante, Lua nova e Lua cheia, né? Então, isso nós vamos estudar em outras aulas, né? Só vamos lembrar aqui as fases da Lua. E nós temos o ano. O ano, ele é formado por 12 meses. Vocês sabem quais são? Vamos ver com a professora? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E vocês sabem como que surge, como que nós sabemos que é um ano? Através do movimento de translação. Então, a professora mostrou para vocês que o movimento de rotação, né, nós temos o dia e a noite. E o movimento de translação, que é quando o planeta Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, nós temos o ano, que ele dura 365 dias e 6 horas. E de 4 em 4 anos, nós temos lá no mês de fevereiro 29 dias, que daí nós vamos ter 366 dias, e nós chamamos de ano bissexto. Então, agora vocês já podem, né, explicar lá na casa de vocês. Quando o mês de fevereiro tiver 29 dias, nós temos um ano bissexto. Então, um dia a mais no nosso ano, 366. E também aqui nós temos, né, no nosso planisfério, o movimento, né, de translação, que vai dar origem ao ano e também, né, olha aqui, o movimento de rotação, né, que faz o dia e a noite. Então, agora, a professora vai fazer com vocês um calendário ilustrado, onde nós vamos marcar um fato. Então, quando nós estamos observando o nosso calendário, nós vamos registrando os fatos que acontecem, que vão marcando. Então, a professora vai aqui com vocês fazer um calendário ilustrado, né, para nós marcarmos, né, os fatos que acontecem durante o ano. Então, vamos lembrar quais são os meses? Então, nós temos
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são os meses do ano, que são 12. E o que nós podemos estar destacando nesses meses? Vamos ver lá. São alguns que a professora trouxe, né? Mas existem também vários outros fatos. Em janeiro, nós estamos de férias. Em fevereiro, a maioria das vezes é quando nós voltamos para as aulas, né? Inicia-se as aulas. Em março, é o início do outono. Em abril, nós temos o Dia do Índio. Em maio, nós temos o Dia do Trabalho. Junho, nós temos o início do inverno. Julho, né? Nós estamos, né? Quando está tudo normal, nós estamos em férias. Em agosto, nós temos o Dia do Folclore. Em setembro, a primavera. Outubro, nós temos o Dia das Crianças. Novembro, o Dia da Bandeira. E dezembro, férias. A professora se enganou. É o verão. Inicia-se o verão. Então, esses são alguns fatos que acontecem durante o ano. Esse, então, é o calendário ilustrado que a professora mostrou para vocês. E fora, então, o ano, a professora vai mostrar aqui também para vocês no planisfério que, por causa do movimento de translação e a inclinação da Terra, olha lá, a Terra ela está inclinada. Então, tem regiões que elas têm uma incidência maior de luz e outra incidência menor. Nós temos também o surgimento das 4 estações do ano. Então, conforme o movimento de translação e a inclinação da Terra, vai surgir as estações do ano. Então, as estações do ano, elas só acontecem por causa, né, desse movimento que a Terra realiza, né? Então, vamos lá. A professora mostrou aqui para vocês, né, que tem as estações do ano. E elas também são as estações do ano, cada um tem a sua característica. E os cientistas conseguiram, através dessas observações, fazer um calendário para as estações do ano. E a professora mostrou aqui para vocês, né, que tem a linha do Equador, para cima da linha nós temos o hemisfério norte e para baixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul. Né? Então, conforme aqui o movimento da Terra, quando a incidência maior de Sol for no hemisfério sul, então é o verão. Quando for menor no hemisfério norte, é inverno. E assim, conforme ele for virando, olha lá, ó, a incidência vai ser menor. Ó, agora aqui, a incidência do Sol é maior no hemisfério sul, no hemisfério norte, então vai ser verão. E no hemisfério sul, inverno. Assim ele vai se invertendo. Então vamos ver quais são as datas do início e do fim das estações do ano. Então vamos ver lá. No hemisfério norte, o inverno, ele inicia-se dia 22 de dezembro a 20 de março. E no hemisfério sul vai ser verão. A primavera, no hemisfério norte, é de 20 de março a 21 de junho. E no hemisfério sul é outono.
Quando for verão no hemisfério norte, de 21 de junho a 22 de setembro, no hemisfério sul é inverno. E quando no hemisfério norte for outono, dia 23 de setembro a 22 de dezembro, no hemisfério sul é primavera. Então, essas estações, essas datas do início e fim das estações, elas podem sofrer alterações conforme o movimento da Terra. Tá? Então, a professora vai mostrar agora para vocês que cada estação, ela tem as suas características. E, por causa das estações, ela muda o comportamento da sociedade. Né? Tem mês, vocês já observaram lá, que tem mês que nós estamos usando agasalho, tem mês que nós podemos ir para a praia, né? Conforme o clima, nós vamos mudando nossa alimentação. A gente quer comer um alimento mais gelado, um alimento mais quentinho. Então, é importante conhecermos as estações do ano. Então, vamos ver as características. Então, nós temos lá, o primeiro é o verão. O verão é a estação mais quente, onde os dias são mais longos e as noites mais curtas. E nessa época, ocorre muita chuva por causa que acumula muita água no solo, né, por causa da evaporação da água acumulada no solo. E também nós temos o outono. Outono é a época onde as folhas das árvores caem e as flores vão se tornarem frutos e vão alimentar muitos animais da região. E também é a estação das frutas. Nós temos também o inverno, que é a época mais fria. É a época onde os dias são mais curtos e as noites mais longas. E é a época em que os animais fazem a hibernação. Vocês lembram lá dos ursos? Então, eles vão fazer a hibernação no inverno e só vão sair quando acabar o inverno. E nós temos a primavera, que é a estação das flores. Então, nós marcamos como a estação das flores. E a época mais agradável, onde não é muito quente e nem muito frio. E então nós conseguimos, né, mostrar todas as estações, as suas características. Então, por isso que é muito importante nós estarmos conhecendo as estações. Então, vamos agora para a nossa pergunta inicial. A professora perguntou lá: por que faz frio no inverno e calor no verão? Então, vamos ver lá. Então, a Laura, ela falou que porque tem uma massa de ar quente que traz muita luz e muito sol, e no frio traz uma massa de ar frio com menos sol e menos luz. Então, isso mesmo, por causa do movimento que a Terra faz quando ele está próximo do Sol, ele vai trazer a incidência de raios maiores, e quando ele está longe, a incidência do Sol é menor. O Vitor falou porque quando estamos no inverno, nós recebemos menos luz solar e os dias são muito curtos. No verão, recebemos mais luz solar e os dias são mais longos, e também por causa da inclinação da Terra, que um hemisfério recebe mais luz que o outro. Isso mesmo, por causa da inclinação da Terra e desse movimento de translação. E o João Gabriel, porque no inverno chove, cai geada e ficamos com frio. E no verão tem muito calor, por isso vamos na piscina para se refrescar. Muito bem! E o nosso objetivo, será que a gente conseguiu alcançar? Que era identificar as estações do ano como períodos em que o ano é dividido de acordo com as suas características climáticas e os movimentos de rotação e translação da Terra? Então, a professora falou para vocês, né, dos movimentos de rotação, que vai surgir o dia e a noite, e de translação, as estações do ano e o ano. E vamos então agora para a nossa tarefa? Então, a tarefinha de vocês vão estar realizando lá. Vão observar as figuras e vão registrar aqui
qual é o movimento, qual é o nome do movimento, como que esse movimento acontece e quanto tempo ele leva. E vão finalizar escrevendo quantas são as estações do ano e quais são as estações do ano. Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula, né? Então, se cuide, não perca o programa Vem Aprender Ciências da Natureza. Então, beijos e até mais!